Vamos lá, pessoal. Força, nosso último bloco da nossa primeira aula. Vamos para a terceira questão dessa segunda prova da OAB do concurso unificado. Pedro, almejando a morte de José, contra ele efetua disparo de arma de fogo, acertando-o na região torácica. José vem a falecer. Entretanto, não em razão do disparo recebido, mas porque, com intenção suicida, havia ingerido dose letal de veneno momentos antes de sofrer a agressão, o que foi comprovado durante a instrução processual. Ainda assim, Pedro foi pronunciado nos termos do previsto no artigo 121 caput do Código Penal. Na condição de advogado de Pedro, 1. Indique o recurso cabível. Pessoal, o seguinte, aqui você tem que estar por dentro do procedimento relacionado aos crimes dolosos contra a vida, que é o procedimento relativo ao julgamento perante o tribunal do júri. Se você está por dentro disso, e se você está por dentro da parte recursal, você vai saber que contra a sentença de pronúncia cabe um recurso, que a OAB gosta muito de perguntar, vez ou outra aparece uma questão parecida com essa aqui. Contra a sentença de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, reze, artigo 581, inciso 4. Tá certo? Não tem o que discutir, não tem muito o que fazer. Você tem que estar por dentro do artigo 581. Primeira coisa que você faz, artigo 581, dá uma olhada, dá uma lida. Se não está dentro daqueles incisos ali, vai caber apelação. Tá certo? Mas essa aqui é uma pergunta clássica da OAB e você agora já anota aí, memoriza, quando você for para a prova da OAB que você for fazer, já saiba dessa informação. Contra sentença de pronúncia, cabe reze. Então, olha lá, uma possível resposta. Resposta bem direta, bem curtinha, olha lá. Indique o recurso cabível. Da sentença de pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Tá certo? 2. O prazo de interposição. Muito bem, se você já sabe o recurso, você vai saber qual é o prazo de interposição. Você está estudando também para você fazer as peças práticas e provavelmente você já sabe o que é um recurso em sentido estrito, qual é o prazo de interposição, qual é o prazo para apresentação das razões recursais, tá certo? Se você já sabe disso, você vai ter facilidade em responder essa questão também. O prazo de interposição, o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias, nos termos do artigo 586, caput do Código de Processo Penal, tá certo? E 3. A argumentação visando a melhoria da situação jurídica do defendido. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês. Talvez você goste bastante de direito penal e processo penal, mas você tem o objetivo de prestar uma carreira de promotor de justiça, delegado de polícia, delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Federal. Essas carreiras têm, em regra, uma visão mais voltada para a defesa do Estado, ou seja, uma visão contrária ao réu. Só que na prova da OAB, você tem que ter uma visão pró-réu, uma visão para defender o réu. No direito penal, o estudo do direito penal ele é um pouquinho difícil, e é difícil para o professor ensinar direito penal aos alunos. Por quê? Porque os alunos assistem filmes, assistem programas de jornalístico, que falam, não, que tem que matar, paredão neles, e tem que morrer todo mundo. E aí o aluno tem um pouquinho de dificuldade de entender que direito penal é diferente de conversa de bar. Então eu queria que você, no estudo da OAB, para a prova da OAB, você tivesse essa visão pró-réu. Então, por mais imoral, por mais errada que seja a atitude de uma pessoa que com a intenção homicida atira no peito de uma outra, a gente tem que ver o que é que pode servir de defesa para ele. Porque talvez você, que tenha a intenção de ser delegado de polícia, você esteja pensando, um cara desse tem que ser preso, ele não pode ser solto. Mas aqui você tem que ter uma visão de advogado para defender seu cliente. Um possível exercício que você pode fazer é o seguinte: se fosse eu nesta situação, se eu tivesse por qualquer motivo atirado em alguém que havia ingerido veneno momentos antes, qual tese eu poderia utilizar para a minha defesa? Porque para se defender, a gente tem menos
escrúpulos, menos moral. E aí a gente não fica tão indignado. Mas quando nós vamos pensar em defender determinadas pessoas que praticaram um crime que nos parece bárbaro, aí nós temos dificuldade de fazer essa defesa, tá certo? Mas lembre-se, você tem que fazer o quê? Você tem que demonstrar para o examinador que você sabe qual é a resposta que ele quer, tá certo? Então vamos lá a uma possível resposta. A argumentação visando a melhoria da situação jurídica do defendido. É essa a pergunta do examinador. Deve ser desclassificada a imputação de homicídio para tentativa de homicídio, pois nos termos do artigo 13 do Código Penal, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. No caso, o resultado morte não pode ser imputado a Pedro, pois a vítima morreu em virtude do veneno, não sendo a ação de Pedro a causa do resultado morte. Então, o examinador nos mostrou que o José ele não morreu por conta do disparo, o José morreu por conta do veneno. Então, não dá para atribuir o evento morte a Pedro. O evento morte tem que ser atribuído à ingestão do veneno por José. Tá certo? Esta que é a resposta dentro do nosso ordenamento jurídico. Você tem que conhecer o artigo 13 do Código Penal. Esse aqui é um artigo muito importante que você tem que levar para a prova. Pessoal, finalzinho da nossa aula, vamos para a última questão. Tá? Questão bastante interessante, um problema interessante isso aqui. Aurélio, tentando defender-se da agressão à faca perpetrada por Berilo, saca de seu revólver e efetua um disparo contra o agressor. Entretanto, o disparo efetuado por Aurélio, ao invés de acertar Berilo, atinge Cornélio, que se encontrava muito próximo de Berilo. Em consequência do tiro, Cornélio vem a falecer. Aurélio é acusado de homicídio. Na qualidade de advogado de Aurélio, indique a tese de defesa que melhor se adequa ao fato. Justifique sua resposta, ou seja, você vai ter que responder e, além disso, mostrar a base jurídica, o artigo que se fundamenta a sua resposta. Pessoal, o examinador aqui traz uma questão bastante interessante a respeito de dois institutos, que é o da legítima defesa e do erro da execução, tá certo? Quando uma pessoa ela está sendo agredida, ela tem o direito de se defender. Mas foi uma faca que a pessoa veio e o outro disparou com um revólver. O revólver é mais forte que a faca. Não é assim que é encarado no direito penal. Naquela situação, a pessoa que estava sendo agredida, o único meio que ele tinha à sua disposição era o revólver. Então ele tinha que usar o revólver para se defender da facada. Tá certo? Então não tem problema nenhum, tá certinho. Isso aqui é legítima defesa, sim. Outra coisa, o erro da execução, nós vamos estudar. Você vai ver que quando que ocorre o erro de execução. Eu disparo minha arma de fogo para atingir uma pessoa. Só que ao invés de atingir determinada pessoa, eu atinjo outra. Como que o nosso ordenamento jurídico resolve isso? O ordenamento jurídico resolve isso fazendo com que eu responda como se eu tivesse atingido a vítima virtual, ou seja, aquela que eu queria ter atingido. E não como se eu tivesse atingido a vítima que efetivamente eu atingi. Então, por exemplo, eu quero matar meu pai. E eu disparo na direção do meu pai. Só que eu atinjo a pessoa que está próxima a ele. O que vai acontecer? Eu respondo por homicídio, com causa de aumento de pena, como se eu tivesse atingido o meu pai. Como se quem tivesse morrido fosse o meu pai. O Código traz isso, tanto para prejudicar o réu, quanto para beneficiar o réu. Mas para prejudicar o réu, há essa possibilidade. Sim, a lei traz essa possibilidade e não tem problema nenhum. No caso que nós vamos ver agora, esta situação do erro na execução vai beneficiar o réu. Tá certo? Veja vocês. Nessa situação, Aurélio deve ser absolvido com base na excludente da ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 24 do Código Penal, que prescreve que se entende em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, ele agiu moderadamente, tendo em vista que ele deu só um disparo e era um meio necessário, era o que ele tinha à sua disposição, volta lá, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem,
Apesar de não ter acertado o seu agressor, mas terceira pessoa, ainda assim deverá ser aplicada a excludente da legítima defesa por ter ocorrido, no caso, erro de execução, conforme artigo 73 do Código Penal, que prescreve que quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Então, pessoal, como eu falei para vocês, no caso aqui, o examinador queria que você soubesse sobre legítima defesa, artigo 24 do Código Penal, e erro de execução, artigo 73. Fundamentadinho, questão interessante. Esses dois institutos são institutos de defesa que você usa como defesa para o seu cliente. Você tem que conhecê-los também. Tá certo? Pessoal, espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido bastante, que tenha acrescentado ao seu estudo. Essa foi a nossa primeira aula. Fica firme, assista os outros vídeos, assista as próximas aulas, que eu tenho certeza que você vai se preparar da maneira adequada para enfrentar a prova da OAB em Direito Penal. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Aguardo você.